Hoje é uma manhã para a gente se tornar de verdade. Hoje é uma manhã para a gente se tornar de verdade. Você não precisa mais se esconder atrás dos arbustos por causa do pecado. Você não precisa se esconder ao ouvir os passos dele no jardim. Você não precisa se esconder. Você não precisa. Ele conhece do jeitinho que você é. Ele sabe como você é de verdade. E se você ainda está de pé, porque a misericórdia dele tem te alcançado todos os dias. Jesus, nós declaramos que nós somos dependentes da tua misericórdia. Mas tu vieste e de longe eu escutei a tua voz chamando meu nome. Isso, querido, libere lágrimas para ele. Tudo isso, querido, isso, querido. Para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador. Nós clamamos por salvação nessa manhã, Jesus. A tua alma não precisa de alegria, a tua alma precisa da salvação. Nós somos dependentes da salvação dele. Livraste a mim. A santidade dele tocou na nossa iniquidade e nos purificou. A santidade dele nos tocou e nos purificou. Salvador, meu resgatador. E Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos seus pés, a minha vida te entrego. Eu me prostro aos seus pés e a minha vida te entrego. O Senhor está nos convidando nessa manhã para nos quebrarmos diante da presença dele. De nós nos humilharmos diante da presença dele. Querido, você precisa entender que quando a glória de Deus vem, a glória de Deus não vem não para nos colocar de pé, mas para nos lançar ao chão. Digamos, quando a glória de Deus vem, o homem que está de pé, ele cai, ele dobra. Lê a Bíblia, querido, que você vai entender que todos os homens que viram a glória de Deus, eles caíram. Eles se reduziram a nada. Eles se humilharam. Assim como ele fala para Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Querido, de verdade, eu posso ser sincero para você, que nessa manhã nós venhamos morrer, mas que eu quero ver a glória dele, eu quero. Que eu quero ver o que Paulo viu, eu quero. O que eu quero ver que Abraão viu, eu quero. O que eu quero ver o que Isaías viu, eu quero. Roque andar abraxuri de querer Nós queremos te ver, Jesus. Nós queremos te ver. Com tua glória, vem. Nós queremos te ver. Com tua glória, vem, beija-me. Com tua glória.
Nós temos clareza no nosso espírito que nós estamos vivendo dias de Joel. Quando nós falamos que nós estamos vivendo dias de Joel, automaticamente nós lembramos da promessa do Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Não é verdade? A primeira coisa que você vai lembrar de Joel é o Espírito derramando sobre toda a carne. Só que existe um princípio em Joel que nós precisamos entender. É o princípio da convergência espiritual. É onde homens e mulheres eles olham para o contexto da terra. A terra está em desolação. O fruto da terra foi comprometido. Não existe mais aquilo que se alegrar. Não existe mais aquilo que cantar. Homens e mulheres já estavam com a esperança perdida no Deus de Israel. Só que quando a palavra vem para o profeta Joel, primeiro Deus faz o profeta olhar para o contexto da realidade que ele está inserido. Querido, se nós entendemos que nós estamos em dias de Joel, nós precisamos olhar para o contexto que nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que breve o Senhor vem e Ele está à porta. Se Ele ainda não veio, é porque a misericórdia dEle ainda está pairando sobre a terra. Está nos dando uma oportunidade de nós entrarmos em um lugar que nós não entramos. Mas nós precisamos entender que o resultado final é a descida do Espírito Santo, mas existe um meio. Existe um clamor, existe uma profecia, aonde Deus levanta um profeta para declarar que jovens, velhos e aqueles que mamam precisam estar no mesmo ambiente. A profecia de Joel diz: chorem, se humilhem, derramem lágrimas, rasgue o coração, não vivam mais pela aparência. A palavra para o profeta dizendo tenha uma convergência espiritual, convoquem uma assembleia solene. E no original da palavra assembleia solene quer dizer eclésia. O profeta, anos antes de uma igreja ser estabelecida, ele já estava profetizando um lugar aonde Deus encontraria o arrependimento. O profeta estava profetizando sobre um lugar que seria estabelecido pelos discípulos, para que Jesus voltasse novamente, pela segunda vez. E o profeta ele dá a cartilha para os nossos dias. É dia de nós não vivermos mais pela aparência, porque rasgarmos as vestes diante dos homens é fácil, mas nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus, aí sim que é o problema. Nós somos bons em transparecer aquilo que nós não somos, mas o Senhor está nos convidando para que a gente venha andar nu no jardim, para que a gente venha andar nu diante da presença dEle, para que nós não venhamos ter vergonha pelo pecado ter entrado conosco, para que nós não venhamos ter vergonha de quando Ele pisar no jardim nos apresentarmos diante dEle. O problema é que nós estamos colocando uma veste para nos apresentarmos para o Senhor, querido. O Senhor não olha para você com a roupa que você veste, com o perfume que você usa, com o corte de cabelo que você está. Jesus, Ele te olha na tua nudez. Isso não te assusta não. Não te causa espanto. Vai ficar bom, calma. Antes de algo ficar bom, ele precisa ficar ruim. Pastor, hoje é dia das mães. Eu queria até ter uma mensagem temática para os dias da mãe. Só que a maior característica de uma mãe é o que? É gerar, e ela gera em dor. Não é verdade? Não é verdade, Pé? Pode até ter inventado a cesárea para que no momento de nascer não doa, mas o natural é doer. Não é verdade? Eu queria mesmo, eu cheguei aqui e falei: Jesus, me dá algo para a gente se alegrar assim. Ele falou: vou dar algo para vocês se alegrarem, mas primeiro talvez vocês vão ter que chorar. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Saibam que vocês são amadas, vocês são especiais. Se você está com teu filho aí, saiba que teu filho está aqui hoje por causa de você, tá? Você que é filho, agradeça a sua mãe por você estar aqui hoje. Agradece ele aí, cara. Se você não está com a sua mãe aí, não tem problema. Se você não está com a sua mãe, agradece a mãe de alguém. Fala: obrigado por você ser mãe. Fala: obrigado por você ser mãe.
fala de um alinhamento geracional, espiritual falando. Geracional nós falamos semana passada, não é verdade? Não faz muito sentido Deus mandar aqueles que mamam no peito vir para um lugar de arrependimento. Tem sentido? Tem muito sentido a gente pegar as criancinhas e pôr elas para chorar também. A criancinha já chora por natureza. Não é, João? Já chora. Só que o que o profeta estava declarando ali não era sobre uma condição física, mas era através de uma condição espiritual. Ele estava dizendo: anciões, vocês que já viveram tudo que tinham que viver, vocês precisam agora entrar num lugar que talvez vocês nunca acessaram. Ele estava dizendo: anciões de cabelo branco, vocês que já jubilaram, vocês que já viveram o que tinham que viver, está num lugar para descanso. Vocês precisam sair do lugar de descanso de vocês e entrar num lugar que vocês nunca entraram. Eu traduzo isso sobre os pais na fé, aqueles que vieram antes de nós. Quem aqui tem mais de 10 anos no Evangelho, levanta a mão. Quem tem mais de 15 anos no Evangelho, levanta a mão. Essa mensagem é para vocês. Vocês são os nossos anciões. Quem tem mais de 20 anos? Vocês são os nossos anciões, espiritualmente falando. Quem aqui tem menos de 5 anos na fé, levanta a mão. Vocês ainda estão no período de lua de mel, querido. Vocês são aqueles que estão recém-casados, em um leito de intimidade, celebrando uma aliança. O profeta foi cirúrgico em tirar o velho do descanso, o ancião do descanso. E ele também foi cirúrgico em tirar aqueles que estão vivendo os melhores dias de um lugar de prazer. Quem aqui já casou, levanta a mão. Lua de mel, os primeiros anos do casamento não é maravilhoso? É ou não é? Você é louco, gente, é maravilhoso. Não é, Kim? Os primeiros 40 anos de casamento é maravilhoso, é uma lua de mel. O que é isso? Eu estou profetizando, querido. Receba, no nome de Jesus. Quando não fizer 50 anos, vai estar na lua de mel ainda. Só que o profeta ele foi cirúrgico em tirar homens e mulheres de um ambiente de prazer e de intimidade. Ele estava dizendo: se os anciões têm que sair do lugar de descanso, os jovens também precisam sair do lugar de prazer. Nós estamos hoje diante de uma geração, por não haver uma convergência. Os anciões estão cansados e já não conseguem mais fazer aquilo que eles precisavam fazer. E os jovens, por não ter a quem se espelhar, se entregam à fonte de prazer. Eu nunca vi uma geração tão promíscua como a nossa. Hoje quando a gente fala para um jovem que, cara, não fica beijando na boca aí por aí, senão vai dar ruim. Os caras ficam bravos com a gente. Às vezes a mãe e o pai até brigam com nós. Quando a gente fala para uma jovem, se guarde, um jovem se guarde. Tem o benefício do casamento, que é tudo maravilhoso. O benefício do casamento, fala, não, as pessoas ficam bravas, por quê? Por não ter alguém a quem se espelhar. Todos estão se entregando em uma fonte de prazer. Deus fez o profeta olhar o contexto da terra. Só que, queridos, posso ser sincero, aquilo que está acontecendo na terra não é culpa do pecado do mundo. Aquilo que está acontecendo na terra é culpa da omissão da igreja. Porque se a igreja não tivesse em um ambiente de omissão, o rei já tinha voltado. Se a igreja ela não tivesse em um ambiente de omissão, talvez as famílias elas não estavam sendo deturpadas como está na nossa geração. Ficou pesado o clima. Dá feliz dia das mães de novo aí. Cadê? Quando o clima pesa assim, fica meio hostil. Tem uns irmãos que parecem estar até com o punho fechado assim. Eu já até tenho, o dia que você ficar nervoso comigo, eu já tenho até uns caras para te apontar assim, para você ficar nervoso. Ó, o pastor Marcelo, ó o Ricardo. Pega esses caras aí, velho. O Gui tá ali também, pega eles, pode pegar eles. Você ficar bravo comigo, pega eles. Só que, querido, eu posso dizer um negócio para você? Nos dias de hoje, o prazer vai cessar. O prazer vai cessar e nós vamos entrar, como o Salmos diz, nós encontraremos prazer na lei do Senhor, para que meditaremos nela dia e noite, uma fonte de prazer inesgotável.
sorte que tem de menor nessa sala. Vou guardar a minha língua. Mas o melhor, né? Nós olhamos o Evangelho como se fosse uma fonte de prazer, uma fonte de satisfação pessoal. Nós olhamos como o Evangelho como se Jesus devesse alguma coisa para nós. Será que Jesus deve alguma coisa para você? De verdade, será que Jesus deve alguma coisa para você? Será que Jesus deve algo para nós? Deve, Lara, alguma coisa para nós? Muito pelo contrário, querido. Se fosse para ser cobrado algo, teria que ser cobrado de nós. Se tivesse alguém que deveria pagar a conta, quem teria que pagar a conta somos nós. Jesus, ele estava convergindo aqueles que eram os anciões, aqueles que viviam no prazer e aqueles que ainda eram inexperientes. Mateus capítulo 11, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... E aí ele pede o que para a gente fazer? Oi? Oi? O que mais? Está vendo como que a gente olha somente a parte que nos beneficia? Se eu estou cansado, sobrecarregado, eu vou até ele. Tá bom, e aí? O que mais que ele fala? Termina no alívio? O que mais? O que mais? Jesus, ele está propondo uma troca, não está? Ele está falando: se você está cansado, sobrecarregado, vem até mim. Você vem até mim, agora você precisa aprender de mim, que sou manso e humilde. O que mais? Ele fala: então tomai sobre si o meu jugo. É aquilo que nivela todas as coisas. O jugo é aquilo que era colocado sobre os bois, para que os bois caminhassem para a mesma direção. O jugo era algo para que se colocado no pescoço, para que o boi não ficasse olhando para os lados e ele não tentasse voltar para trás. Então era colocado um jugo para que todos caminhassem na mesma direção. E quando Jesus fala: eu vos aliviarei e eu vos ensinarei, e eu colocarei um jugo sobre vocês, porque o jugo vai nivelar a espiritualidade de todos e vai fazer entender que todos têm a mesma responsabilidade. Em um ambiente de jugo, se um para, todo mundo vai parar. Num ambiente de jugo, se um não quer ir, a coisa não vai andar, não vai para frente. Em um ambiente onde nós estamos debaixo do jugo do Senhor, a visão que Ele está nos dando e o caminho que nós estamos indo, se um parar, a gente até consegue carregar um pouquinho, mas daqui a pouco vai começar a ficar cansado, vai começar a ficar pesado, vai começar a ficar fadigante. E aí a visão que precisava nos conduzir, a gente começa a olhar para o lado, para aqueles que deixaram de caminhar. Aí a gente só lê a parte que Ele vai nos aliviar. Ele vai, querido, Ele nos alivia todos os dias. Vai por mim, Ele nos alivia todos os dias. Pastor, você está falando que Ele não vai suprir as minhas necessidades? Ele vai suprir aquilo que é necessário para você. Mas talvez o necessário para você já não é mais suficiente. Talvez o necessário para você já não te torna satisfeito com o Senhor. Eu volto a dizer, querido, hoje a gente rala de trabalhar, a gente se mata de trabalhar para ganhar um dinheiro no final do mês, não dá nem para pagar as contas às vezes, que a gente mesmo faz. Aí a gente trabalha, a gente se desgasta, e na hora que a gente olha para trás, a família perdeu tudo as coisas. Aí a gente coloca a culpa na Madonna, que fez um show aí. Pastor, mas foi uma porcaria, querido. No outro dia eu estava 6 horas da manhã chorando por amor por ele. Eu tenho convicção que a lágrima que nós derramamos aqui 6 horas valeu mais no reino espiritual do que 2, 3, 10 horas de show de Madonna. Você acha mesmo que Madonna ela vai ter o poder de mudar alguma coisa enquanto homens e mulheres estão rendidos no altar derramando lágrimas? Não tem nada, querido. E meu celular bombou na madrugada de sábado. Teve uns irmãos aí que mandou: meu Deus, que porcaria. Eu falei: porcaria, eu não tô nem vendo. Você viu? Eu falei: lógico que não, cara. Eu já estava dormindo para acordar no outro dia cedo para orar. Pesou o Brasil. Rio Grande do Sul está sendo tocado por causa da Madonna. Rapaz, se Madonna tivesse poder, querido, não tem.
Pastor, por que o Rio Grande do Sul está sendo tocado? Porque é profecia. Hoje é lá, amanhã pode ser aqui, depois da manhã pode ser em outro lugar. Repita comigo: nós estamos em dias maus. Em dias maus nós fazemos festas. Em dias maus nós celebramos. Eu não sei você, mas em dias maus a única coisa que eu consigo é chorar. Me dá vontade de chorar. Como eu estava brincando esses dias, eu acho que nós chorou demais, porque a lágrima parece que secou nessas últimas semanas. Nós até tenta vir aquela vontade de chorar, fala, agora vai descer a lágrima. Aí parece que secou. Nós bebe água, mas não compra até lágrima. Joel estava nivelando um ambiente espiritual. Ele estava colocando todos na mesma responsabilidade. Se o ancião tem a capacidade de chorar, o inexperiente que começou agora também tem. Aqueles que mamam no peito não é os bebezinhos que acabaram de nascer, é aqueles novos convertidos que ainda ficam na dependência da igreja, na dependência do pastor, na dependência dos irmãos. É aquele cara que nunca abriu a Bíblia, mas todo dia pede um conselho para alguém. É aquele cara que nunca chorou diante da presença, mas pede para todo mundo orar. Vamos orar, ora por mim. Já ouviu ora por mim? Traduzindo antigamente, aqueles que faziam uma filona assim, para que um pastor orasse por ele. Eu vou fazer isso, senhor ora para ver se é de Deus. Aí o pastor orava lá, falava, não é de Deus, às vezes até era. Mas por o irmão ser inexperiente e ainda está dependendo do leite espiritual que os irmãos estão produzindo, ele não desfrutava de uma maturidade. Os dias de Joel são dias que nós precisamos nos tornar maduros. Nós precisamos nos tornar responsáveis. Nós precisamos entender que a responsabilidade não está mais sobre um homem, está sobre um corpo. Que Jesus ele não está chamando a atenção de alguns, está chamando a atenção de todos. Que a responsabilidade dos nossos dias não são para aqueles que estão abrindo mão de trabalhos, de algumas coisas para estar no reino dos céus. A responsabilidade dos nossos dias são de todos. Repita comigo: de todos. Do mais velho ao mais novinho. A responsabilidade é de todos. Posso ser sério, já não tem mais muita coisa para falar não. Acho que eu não tenho mais muita coisa para falar. Pastor, e o grande mover? O grande mover vai vir depois da convergência espiritual. Pastor, mas eu estou angustiado. Querido, às vezes você está angustiado por coisas que você mesmo se colocou. E tem coisas que tem lugares que você se coloca que você mesmo precisa sair. A saída do povo do Egito, Deus levantou um libertador, mas quem foi para lá foi eles mesmos. O povo estava sofrendo no Egito porque um dia a terra de Canaã foi tomada de fome. Querido, muito cuidado aonde a tua fome tem te levado, aonde a gula tem te levado, aonde o teu anseio tem te levado, o teu anseio humano tem te levado. Cuidado, querido. Porque talvez a tua fome tenha te levado a ambientes de escravidão. Eu vou dizer para você, Deus não levantará outro libertador, porque o libertador já se levantou. Se hoje você tem se submetido a um ambiente de escravidão, você vai ser responsável de sair dele. Jesus já se manifestou como libertador. Agora a responsabilidade é sua, sair do cativeiro. Em dias de cumprimento da profecia, é dias de maturidade. Repita comigo: maturidade. Nós precisamos ser maduros, querido. Porque se a gente não entrar no ambiente da maturidade, nós não iremos suportar os próximos dias. Nós não suportaremos ficar nem dentro da igreja. Porque talvez domingo que vem você venha, nós não fazemos esse culto como nós estamos fazendo. Talvez domingo você chegue aqui, o turno de oração está estabelecido e a gente só vai orar. E você vai ficar chateado sem entender o que está acontecendo. Claro, hoje a minha vontade era ter posto as mesinhas aqui. Nós ficamos até meio-dia orando e chorando na presença dele. A vontade do meu coração era essa. E você vai chegar aí, você não ia ver cadeira nenhuma, você ia ficar olhando para nós. Ué, o que está acontecendo? Está acontecendo que o Espírito Santo está nos alinhando e nós estamos na dependência dele, querido.
Se eu entendo que é dias de o Espírito ser derramado, eu preciso entender que é dias de eu rasgar o meu coração e eu me colocar em arrependimento e humilhação perante ao meu Senhor. Pastor, não é assim, não, é assim sim, querido. Porque se você não se humilhar diante de Deus, você vai ser humilhado pelos homens lá fora. Se você não se quebrantar diante de Deus, você vai ser quebrado lá fora. Se você não se submeter diante de Deus, você vai se submeter à escravidão lá fora. Se você não se submeter com a tua família diante ao altar de Deus, você vai ser submetido com a tua família lá fora. Você reparou que deve até chorar, não tem vergonha? Relaxa, querido, daqui a pouquinho nós vamos mudar de lugar, nós vamos para um ambiente mais escuro, você vai ficar mais à vontade para chorar. Joel estava nivelando a responsabilidade, trazendo a responsabilidade para o corpo. Estava dizendo: se tudo está acontecendo, a culpa é de vocês. Só que ao entender que a culpa é nossa, um padrão é estabelecido sobre nós. Joel convoca uma assembleia solene, como eu já disse. Ele convoca um jejum. Ele clama para que todos se arrependam. E ele estabelece o lugar do arrependimento. Ele estabelece o lugar do mover. Querido, eu vou dizer algo para você. Não queira você achar que lá do conforto da tua casa você vai desfrutar daquilo que Deus está fazendo da igreja. Se você não estiver inserido no meio daquilo que Deus está fazendo, você não vai desfrutar. Às vezes a gente fica sentadão no sofá assistindo o William Bonner contando as notícias, achando que Deus vai fazer alguma coisa dentro de casa. Não vai. Se você não estiver inserido no corpo, você não vai receber aquilo que Deus está entregando para o corpo. Se você não estiver inserido na congregação, você não conseguirá receber aquilo que Deus está confiando à congregação. Porque Deus não está levantando indivíduos, Deus está levantando uma igreja. E uma igreja, ela precisa estar unida, ela precisa estar no mesmo lugar, ela precisa estar fazendo a mesma coisa, ela precisa estar na mesma mentalidade e no mesmo coração. Essas palavras que geram ali a mente. É desconfortável demais. Se é desconfortável para você, imagine para mim, corta primeiro em mim, querido. Tem dia que nós ficamos aqui 4 horas chato, nem dá oi pros irmãos, porque tá cortando na gente. A gente passou uns irmãos e fala: tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá bem? Eu não tô bem. Porque tá gerando algo, tá cortando algo dentro de nós, não. Ele estabelece entre o pórtico e o altar. Em algumas versões fala entre a porta e entre o altar. E você sabe o que existia entre o pórtico e o altar? Entre a porta e o altar? Você sabe o que existia? Mercadores, repita comigo: mercadores. Homens e mulheres que vendiam sacrifício. O negligente que saía lá do fim de Israel, Diogão, ele chegava até a porta, ele entrava pelo pórtico, e antes dele chegar no altar para oferecer alguma coisa, existia homens e mulheres que vendiam o sacrifício para ele. O cara passava a vida inteira negligenciando, e aí ele chegava na casa de Deus, tinha alguém que entregava na mão dele, falava: vai lá e oferece. Aí o cara lá ia e oferecia. Era perdoado? Era perdoado. Por quê? Porque o sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado. Eles estavam cumprindo uma cerimônia, um ritual. E nos nossos dias a igreja tem feito isso entre o pórtico e o altar. Nós criamos um ambiente onde nós podemos comprar algumas coisas. Hoje você quer saber sobre santidade, você vai lá, paga um curso, arrasta para cima e está tudo bem. Não é verdade? Hoje a igreja, ela criou métodos para quê? Para amputar a nossa responsabilidade em preparar algo para sacrificar diante de Deus. Nós tiramos essa responsabilidade. Nós tiramos a responsabilidade do indivíduo e nós colocamos um lugar onde com acesso ele pode fazer alguma coisa.
E eu sempre perguntei para Jesus, por que entre o pórtico e o altar? E hoje ele falou, era porque era o lugar que é onde o comércio deveria ser substituído pelas lágrimas. Um lugar onde não teria mais sacrifício de animal, não teria animais se oferecendo como sacrifício, mas era um lugar onde homens e mulheres estariam com lágrimas nos olhos, entregando a verdadeira adoração em arrependimento diante a minha presença. Fica comigo entre o pórtico e o altar. Querido, você pode alcançar tudo, mas você precisa ter um entendimento que o seu dinheiro já não vai mais comprar um acesso ao altar de Deus. Nos dias de Joel, quem pode mais não entra na presença. Nos dias de Joel, só subirá ao altar do Senhor aqueles que estarão quebrados, com as mãos vazias, sem nada para oferecer diante da presença dEle. Não seria muito fácil, Kim? Nada contra, mas hoje a gente tem curso de casal para a gente ensinar o marido a amar a esposa. Você quer aprender a amar sua esposa, marido? Vai para o altar chorar diante da presença de Jesus. E aí você vai olhar ela como se fosse a noiva de Cristo, assim como Cristo olha para a tua igreja. Você nunca mais vai levantar a voz para a tua esposa e a ofendê-la. Você nunca mais vai fazer nada para ela. Aí a gente vai fazer um curso de homem. Tem lugar que os caras põem até roupa de homem para ser homem. Uma vez por mês tem que vir de lenhador de homem para ser homem. Ah, querido, homem aprende a ser homem chorando no altar, sendo quebrado por Jesus no altar. Quanto mais quebrado nós somos, mais dependentes nós somos, e mais amamos, e mais nos entregamos pelo próximo. Mas não vamos fazer um cursinho aqui para você ser homem. Vou até abrir uma grife ali. Superman, super-homem, para você vir trocar as tuas vestes. Não, querido. Se o seu, meu Deus do céu, se a sua vida não estiver no altar, você nunca vai conseguir amar a tua esposa, você nunca vai conseguir ser uma referência para os filhos. E para as mulheres, pastor, qual que é a palavra? Hoje não tem nenhuma, hoje é dia das mães. Nós não vamos ofender as mulheres hoje não, porque muita mulher desajustada é porque existe um homem desajustado dentro de casa. Tem muita mulher tadinha que está pagando preço aí por causa da omissão de homem. Querido, eu vou dizer para você, quem aqui é casado, levanta a mão assim. Sabe o que você precisa promover para a tua esposa, querido? Você precisa promover para a sua esposa um ambiente para que ela gere paz dentro da tua casa. Tem homem que não gosta nem de ir para casa, porque chega em casa é uma guerra. Mas é uma guerra porque a tua esposa está num lugar que ela não deveria estar, cumprindo o teu papel de sacerdote. Aí chega em casa é uma confusão. Confusão por quê? Porque está tudo desajustado. Ô querido, eu não vivo muita coisa assim não. Só que quando eu chego em casa, a minha casa é um lugar de paz. Tem dia que nós estamos aqui orando, eu conto os minutos para ir embora para minha casa, porque eu entro na minha casa, é um lugar de paz. Às vezes eu até sento na cadeira, vou conversar, eu durmo, porque é um lugar tão de paz. Às vezes a gente sai daqui atribulado, amassado por Jesus. Chega ali fora, o telefone tem umas 550 mensagens dos irmãos choramingando. Só que aí a gente chega em casa, a gente abre o portão, entra assim, olha para a esposa, acabou. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas e os problemas? Tá por aí. Ah, mas e aí? Tá aí as tretas? Não tem treta. Lugar de paz, querido. Repita comigo, homem. Promovem um lugar seguro para que as mulheres promovam um lugar de paz. Lugar de paz, querido. Um lugar que até o bolo de fubá com sal fica gostoso. Lugar de paz. Só que nós precisamos entender a responsabilidade que está sobre nós. Joel convidou Rafa, o povo, a orar num lugar específico, porque ele queria quebrar um sistema que estava estabelecido.
Querido, nós temos uma palavra e nós somos uma igreja que tem uma característica muito peculiar. E eu falo sempre aqui, seria muito mais fácil se Deus nos desse uma estrutura convencional, uma palavra convencional, não é verdade? Se nós fôssemos uma igreja convencional, nem aqui a gente tinha, porque tanto prédio que nós nos oferece pra gente para ser uma igreja convencional. Mas a primeira coisa que a gente entra num prédio é: será que vai ter lugar para os irmãos comer depois do culto? Né, Pé? Será que vai ter um lugar? Será que vai ter vizinho que vai ficar bravo se não ligar o som 6 horas da manhã? Para orar, fazer barulho? Se fosse para ser convencional, nosso culto seria 7 horas da noite. Na época nós foi atrevido fazer um culto 7 horas da noite, né? Nós sofreu, hein? Não sofreu? E era pior que os irmãos que vinham de manhã, eram os mesmos que vinham à noite. Ah, irmão, vamos fazer um som então. Deus está confiando uma responsabilidade entre nós, em virar a mesa do comércio que está estabelecido dentro dos templos, e nós transformarmos a casa dele em uma casa de oração. Aí sim o Espírito vem. Só que a gente quer clamar o Espírito de qualquer jeito, ele não vai vir, querido. Ele até permeia sobre o ambiente, ele até traz o vento dele, ele até traz a novidade, mas possuir o homem ele não possui. Existe uma única condição para que o Espírito nos possua: é o quebrantamento. Ser visitado por ele você até pode. Quantas vezes você foi embora, você chorou no culto, você se alegrou no culto, você saiu para fora e continuou fazendo as mesmas porcarias que você já fazia? É porque o Espírito talvez te visitou naquele momento, pela misericórdia dele e pelo ambiente gerado pela congregação. Só que aí depois você foi embora, é a mesma coisa. Só que quando eu entendo a responsabilidade que está sobre mim, quando eu entendo a responsabilidade, se eu sou ancião ou se eu sou inexperiente, eu entender a responsabilidade que é um tempo de eu rasgar o meu coração diante da presença dele, entrar em um ambiente de humilhação, entrar num ambiente para que ele nos molda. Se eu entender essa responsabilidade, querido, o Senhor Deus vai tocar a terra com misericórdia e com salvação. Deus tem mudado a nossa oração nesses dias, e a única coisa que nós estamos conseguindo clamar por salvação. Porque talvez Deus te livre de todas essas tuas angústias, mas se você não se arrepender, você não vai ser salvo. Aí você vai ser um homem que não tem angústia e não vai ser salvo. A gente pode orar aqui hoje e liberar sobre você, que você venha receber tudo que você sonha. Só que talvez você receba tudo que você sonha e você não seja um salvo. Aí a gente fala: não, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Fica aí, querido, fica aí, não cego. Fica aí, com bobeira, fica mesmo. Repita comigo: nós estamos diante de um Deus santo. Mas fala com vontade, querido, por favor. Nós estamos diante de um Deus santo. E o que requer para estarmos diante dele é que nos tornemos santos. Santidade. Sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Palavra dura, desconfortável, total. Mas sem santidade ninguém verá o Senhor. A igreja que vai triunfar nos próximos dias não é uma igreja mega igreja, é uma igreja maravilhosa. A igreja que vai triunfar nos próximos dias é a igreja santa. Jesus, ele vai evidenciar a santidade da igreja dele. Não é tempo mais de nós agirmos como Vaste, entrarmos para um lugar secreto e desfrutarmos do vinho do rei. Talvez nós estamos como os Vaste nesses dias. Nós estamos entrando, Isa, num lugar secreto, com a presença do Espírito, a alegria do Espírito, e nós estamos fazendo festa entre nós. Estamos fazendo festa. A igreja se tornou tão celebrativa, e glória a Deus por isso.
Só que nós somos muito bons em celebrar e chorar, a gente não chora. Se arrepender, a gente não se arrepende. Não, você tem esse entendimento também? Só que cuidado, talvez nós estamos como Vasti, celebramos o vinho do Espírito, com os nossos amigos fazendo festa, mas talvez o rei já nos rejeitou faz tempo, e existe uma mulherzinha chamada Esther, uma igrejinha chamada Esther, sendo purificada no óleo e na santidade, para ser apresentada, como bela às nações. Talvez você entrou aqui nessa manhã como Vasti. Talvez você entrou aqui como os homens de Joel, dispersos com aquilo que está acontecendo, sem entender nada do que está acontecendo. Talvez você está aqui com dó do Rio Grande do Sul, mas ainda você não derramou nenhuma lágrima para que Deus salve aquele povo. Talvez você até ofertou algo para aquele lugar, mas você ainda não derramou uma lágrima em arrependimento e pedindo para Deus tocar aquele povo com a salvação. Querido, o Rio Grande do Sul está sendo visitado pela salvação do Senhor. O Rio Grande do Sul está sendo visitado pela salvação do Senhor. Com os nossos olhos espirituais nós podemos ver a destruição humana, mas com os nossos olhos espirituais nós podemos ver a salvação daquele povo. Deus está salvando a nação brasileira e nos convidando ao arrependimento. Arrependimento, querido, arrependimento. Nós estamos em dias de convocação e o Senhor nessa manhã está nos convidando para nos arrepender pelo pecado inteiro da nação, trazer sobre os nossos ombros, colocarmos debaixo do jugo dele, dizendo: Jesus, se o Senhor colocou em favor a todos os pecadores, nós também como igreja estamos nessa manhã nos colocando, clamando: salvação, salvação, salvação. Não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Eu vou encerrar hoje, não vou demorar muito. Hoje nós não vamos ter comunhão para você ir embora tranquilo. Jesus, Dona Norma, encontrar um pedacinho assim, ó, de arrependimento no nosso coração, Ele vai tocar a Marília por inteiro. Um pouquinho só, Clau. Assim, ó. Um tiquezinho assim, Lari. De arrependimento. Arrependimento, não remorso. O arrependimento vai gerar em você uma metanoia, uma mudança de direção, uma mudança de vida. O remorso, ele vai fazer você chorar. Talvez o arrependimento nem te faça chorar. Talvez o arrependimento vai fazer você ficar irado consigo mesmo. Você vai entender que tudo que fizeram pra você foi culpa tua. Aí você vai ficar bravo com você mesmo. Só que amanhã, quando você se levantar, você vai ter mudado de vida. O arrependimento não vai fazer você desidratar de tanto chorar. Só que amanhã você tá do mesmo jeito, ou até pior, né, Gui? Ou até pior. Mas quando o arrependimento que nos toca, a gente fica bravo com a gente mesmo. A gente vai embora até sem dar tchau pra ninguém. A gente entra no nosso quarto e fala: eu não quero nunca mais ouvir falar de igreja, eu nunca mais vou em igreja. Só que aí amanhã, quando você acordar, a tua vida vai ser transformada. Você vai falar: não, foi o arrependimento que me alcançou. Joel profetiza isso, querido. Antes dele profetizar o Espírito, ele profetiza a restauração da terra. Ele fala: depois que vocês chorarem, se humilharem e se arrependerem, o vinho voltou, o trigo voltou, as uvas voltaram, a terra voltou a produzir. Por quê? Porque o arrependimento da igreja, antes de estabelecer o reinado do Messias, vai tocar as esferas da sociedade. Joel profetiza isso.
Espírito Santo. Querido, talvez nós estamos diante de uma geração que nós seremos cheios não para nos alegrar, nós seremos cheios para nos quebrar diante da presença dEle. Homens e mulheres quebrados diante da presença de Jesus. Agora eu finalizo. Salmos número 2. O salmista declara: ó Rei das terras, por que vocês tramam contra o Senhor? Por que vocês tramam contra um rugido? Por que vocês estão criando artimanhas? Ele está declarando por quê? Por quê? Que vocês fazem tudo contrário àquilo que Ele estabelece. Aí o salmista ele tem uma visão que eu vou falar. Ele vê o Senhor nos céus, assentado no trono caçoando, dizendo: homem nenhum pode tramar contra a minha presença, homem nenhum pode tramar contra o meu governo. O problema nosso é que a gente acha que o centro de macumba é mais poderoso do que um joelho no chão. A gente acha que uma ideologia de gênero é mais poderoso do que um homem posicionado dentro de casa. Nós achamos que a doutrina satânica do mundo é mais poderoso do que uma família rendida nos pés do Senhor. Querido, o Senhor caçoa de todas essas coisas. O Senhor se faz rir de todas essas coisas. Aí nós que é Zé Mané, a gente acha. O pastor ouviu um centro de tempo de macumba batendo tambor a noite inteira, e eu tô com medo. Querido, se eu escuto uma coisa dessa, eu me levanto com ainda mais ousadia. Que se eu Jesus, e se eles têm a ousadia de bater o tambor para amaldiçoar, nós bateremos o tambor para profetizar a glória de Jesus. O Senhor dá risada de todas essas coisas. Só que aí o salmista ele declara, ele fala assim: só que Ele já estabeleceu o seu trono. Repita comigo: o Senhor já estabeleceu o seu trono. Só que aí Ele dá um segredo, Cláudio. Ele fala assim, ó: beijem o Filho, para que Ele não se ire. Beijem o Cristo, para que Ele não se ire, Andrezinho. Beijem o Filho e reconheça quem Ele é. Aí Jesus, saindo do Getsemane, todo cordeirinho, caminhando, junto com os seus discípulos. Aí vem Judas, envolvido numa trama dos reis da terra, envolvido em uma trama dos governantes da terra, Diogo. Aí vem Judas totalmente envolvido naquilo que os homens estavam tramando contra o cumprimento da profecia. Aí ele chega sobre Jesus, pé, e faz assim para Jesus: aí Jesus olha para ele, olha cara, eu vou parafrasear, tá? Não está na Bíblia, mas eu acredito. Jesus olha para Judas, chama Judas do quê? Judas chama do quê? E você acredita que um pouquinho antes Jesus ele fala que vai revelar os teus planos aos? Jesus revela os planos aos? Jesus revela os planos ao? Querido, existia uma trama contra o Messias. Profeticamente a fazer assim com Jesus, ó. Judas fala: lembra que você é um cordeiro, você ainda não é o leão, tá? Ao trair Jesus com um beijo, ele está falando assim, ó: não se ire ainda não. Não se ira, não se levante com a tua ira ainda. Profeticamente ele já estava traduzindo Salmos 2 dizendo: você vai ficar irado não, tá? Pedro fica irado, não fica? Pedro usa a espada para arrancar a orelha do homem, não arranca? Aí Jesus olha para ele e fala assim: você não entendeu não, cabeção? Se eu dar uma ordem aos céus, os anjos vêm aqui e acabam com tudo. Só que quando Judas beija Jesus, ele atrai, ele fala assim: eu estou te traindo, mas não se ira não. A profecia está sendo cumprida. Queridos, é tempo de nós beijarmos o Filho para que a ira dele cesse. Pastor, ele tem ira? Ou se ele tem. Pastor, Jesus tem ira.
palavra diz que é melhor cair na mão do homem do que cair na mão de... Beije o filho para que ele não se ire. Hoje a gente beija homem aqui, não beija o pé no rosto? Não tem na mão não, querido, por favor. Não é beijo. Tem uns irmãos, esses dias eu dei um beijo no rosto de um homem dentro do coisa, todo mundo do mercado estava olhando feio para mim. Não é costume mais, né? Só quando nós nos humilhamos uns aos outros, querido, nós atraímos o favor de Deus, não a ira dele. Vamos mudar de vida, vamos? Vamos mudar de vida junto, vamos? Vamos mudar o contexto da nossa história, vamos de uma vez por todas, vamos? Jesus está nos alertando assim, Diegão, eu estou disposto, cara, a dar minha vida por você. Não fala isso para mim, não, eu estou disposto a dar minha vida por você. Estou disposto a dar minha vida em favor de cada um de vocês. A entregar minha vida todo dia no altar, por cada um de vocês. E graças a Deus eu não estou sozinho. Todos os dias que eu chego para orar já tem gente aqui. Todos os dias que eu chego para orar, até o café já está aqui no meu lugarzinho. Verdade. O café, a água. E até Burger King aqui, refil de café. Porque às vezes eu bebo café, na hora que eu olho tem café de novo, mas não tem café. Tem um irmão aqui que é o refil do café. Ele e o Cauê. Eu estou disposto, querido, mas se você não estiver disposto a dar a vida pelo irmão que está do teu lado, eu não estou falando da tua família não, viu? Estou falando pro irmão mais nojento dessa casa, o irmão mais chato dessa casa. Dá a vida porque o negócio é fácil, Rafa. E no fundo, não vai dar não, viu? Se o homem não for valente, o ladrão entrar, ele vai jogar a esposa na frente do homem. Sai fora daqui. Se nós estivermos dispostos a dar a vida um pelo outro, querido, nós não precisamos de mais nada. Nós vamos ofertar agora, tá? Pega lá o ofertório. Cadê meu celular? Vamos ofertar. Pastor, nós não vamos cantar no final do culto hoje. Hoje não é dia de canto, não. Fica triste não, tá, Claudinha? Claudinha todo dia fala pra mim: pastor, você não deixa a gente cantar no final do culto. Né, Cláudio? Vai que E o meu coração, tu és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tu és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar.